E agora eu queria chamar a Clarice Carneiro. Clarice, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. A Clarice, ela é graduada em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus Bauru. Durante a graduação, ela foi aluna bolsista dos projetos de extensão universitária, Cenografia, em 2014, e Bairro Verde 2, Jardim Marambá, em 2015, além de desempenhar atividades extracurriculares, como a participação como membro no Comitê à Diversidade Sociocultural do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, FAAC, da Unesp, também do campus Bauru. Como experiência profissional, fez parte da equipe do escritório Lecaceb, Arquitetura em Bauru, em 2019, e como estagiária, né? E após formada, trabalhou como arquiteta no escritório de arquitetura e interiores Fiorella Queiroz, em Ribeirão Preto. Atualmente está ingressando no mercado de trabalho com seu próprio escritório, Clarice Carneiro Arquitetura. E hoje a Clarice vai compartilhar com a gente, né, uma exposição sobre mercado de trabalho e a identidade de gênero. Clarice, estamos ansiosas para te escutar. Obrigada, Renata. Eu queria agradecer muito pelo convite. É uma honra estar na presença de mulheres como esse elenco de convidados que vocês trouxeram. Já peço desculpa de antemão pelo nervosismo, mas o meu intuito durante essa palestra é abordar a questão da identidade. Então, para que as pessoas entendam melhor, eu sou uma mulher trans, e aí eu queria falar um pouco da minha jornada até chegar no mercado de trabalho. A princípio, eu pensei em como eu abordaria essas questões. Então, eu falei assim, eu acho que vou abordar os pontos negativos, as dificuldades de se ingressar no mercado de trabalho de arquitetura. Mas eu acho que a gente vive um momento tão difícil que aí eu parei e pensei, refleti sobre e tentei elencar quais foram os pontos positivos durante toda a minha jornada, tanto acadêmica quanto profissional, para que isso sirva de exemplo para outras garotas e para outros garotos trans, que sim, é possível a gente ingressar no mercado de trabalho, sim, é possível a gente ingressar numa faculdade de graduação pública, e que sim, é possível a gente ocupar esses espaços, que a gente está aí, que a gente existe. Então, eu dividi a minha vivência, que eu quero trazer para vocês, em dois pontos, que é o acadêmico, né, e depois o mercadológico. Então, eu fui uma pessoa que, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena, chamada Jardinópolis, ela fica próxima a Ribeirão Preto, e eu sempre estudei em escola pública, sempre. Então, quando eu cheguei no ensino médio, que eu me deparei, pensei que graduação que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida ainda, vivendo aqueles conflitos internos de todos os adolescentes, e ainda sem saber sobre a minha identidade, eu optei por fazer artes. Eu cursei 1 ano de artes visuais na Unesp, em Bauru também, tranquei a faculdade, e depois passei de novo em arquitetura na Unesp em 2014. Eu entrei como um garoto, e aí, os 2 primeiros anos da faculdade, eu fui passando por fases de descobertas, acompanhamentos psicológicos, e aí comecei a minha transição. Só que a gente sabe o quão difícil é o ensino de arquitetura, o quão desgastante é você estudar em período integral, chegar em casa, ainda ter que estudar um pouco mais, fazer trabalho. E aí eu estava passando pelo momento de transição, muitas coisas acontecendo com o meu corpo, com a minha mente, e as questões acadêmicas. E aí eu falei, gente, não vou dar conta dessa vivência, vou trancar por receio de não saber como seria fazer essa transição depois de ter começado a faculdade, como seria se eu seria aceita pelos colegas de sala, como os professores lidariam, e isso ficou durante alguns meses martelando na minha cabeça.
e aí, em conversa com a minha família, eu pensei em desistir da graduação, só que meus pais me orientaram que não achavam justo eu desistir de um sonho, que era a arquitetura, para viver outro que seria me descobrir quem eu era realmente, né? E aí, com muito esforço e apoio dos meus pais, eu me sinto muito privilegiada nesse quesito, porque a gente sabe que até chegar nessa questão de faculdade tem muito, majoritariamente as pessoas trans não conseguem, elas desistem dos estudos por não ter o apoio dos familiares. Então, nesse quesito, eu me sinto muito privilegiada. E aí, com o apoio deles, eu resolvi encarar esse desafio, estando morando longe deles, né, porque eles moravam em outra cidade, morando longe, com a faculdade integral, muita coisa acontecendo. Aí, resolvi dar continuidade com a transição em paralelo com a graduação. Meu intuito nunca foi impor quem eu era para as pessoas que estavam vivendo comigo, porque assim como eles não entendiam, ou assim como eu não entendia quem eu realmente era, eu queria dar o tempo das pessoas digerirem, entenderem como funciona o processo de transição. Então, eu esperei um tempo, depois eu cheguei, conversei com o corpo docente da faculdade, expliquei minha situação, requeria a inserção do nome social, e aí o que mais me surpreendeu foi o acolhimento que uma faculdade pública teve comigo. Eles se mostraram extremamente dispostos a se adequarem às situações que eu estava vendo. Houve alguns ajustes, não vou falar que foi 100% perfeito, porque a gente sabe que há um período de adequação, e aí foi essa questão de respeito e tempo, tanto eles respeitarem quem eu era e eu de respeitar o tempo dos meus colegas, dos meus professores, para dessa situação. Não foi fácil, mas graças a Deus eu fui muito bem acolhida, tanto pelo corpo docente, tanto pelos meus colegas de sala, que me apoiaram, me incentivaram, e eu agradeço muito, muito. Eu falo que eu tenho uma gratidão enorme pela turma de arquitetura de 2014. E a partir daí, foi aquele momento tranquilizante, porque aí você já se acomoda, fala, tá tranquilo, tá todo mundo me aceitou, a gente tá vendo bem. Aí eu me deparo com uma outra situação, que é o segundo momento, que é o do mercadológico. No último ano de graduação, a gente tem que fazer uma matéria, que é o estágio obrigatório, e eu me vi passando por um outro desafio, que, assim, agora eu vou lidar realmente com o mundo como ele é, porque, querendo ou não, a gente está ali dentro daquela bolha universitária, as pessoas têm uma mente mais aberta para essas situações, e o meu medo era de como eu ia lidar com o mundo. E o estágio era obrigatório, e eu ficava pensando, gente, eu não vou conseguir cursar a matéria de estágio obrigatório, não vou conseguir uma vaga, não vou formar, e já vem todo aquele questionamento. E por receio dessas questões, o primeiro lugar em que eu fiz estágio, a princípio eu não falei que eu era uma mulher trans. E aí ingressei, comecei a fazer o estágio, e depois de um tempo, porque precisavam assinar os documentos, eu cheguei para ela e falei assim, olha, a situação é a seguinte, eu sou uma mulher trans, e ainda não retifiquei meus documentos, pedi aquele ressentimento de ter sido ter omitido um pouco da minha situação, por receio de não conseguir, e aí eu tive uma resposta muito positiva da moça que me deu, da arquiteta que me deu o estágio. Ela falou assim, para mim é que você está sendo avaliada pela sua qualidade profissional, e não por quem você é. Então, isso ficou muito tempo na minha cabeça martelando, e aí eu falei assim, gente, fiquei com tanto receio de enfrentar o mundo, e talvez o mundo não seja tão cruel quanto eu imagino. E esse incentivo que essa arquiteta me deu, eu sou muito grata a ela até hoje,
fez com que eu fosse mais aberta às outras oportunidades que eu tive. No entanto, que no outro lugar em que eu estagiei, eu já cheguei, expliquei a minha situação, foi a mesma questão, arquiteta extremamente receptiva, e só que eu só fiquei 3 meses com ela, que é a Lê Casseb, e consegui um emprego em Ribeirão, já estava para me formar, consegui um emprego com a Fiorella, e a situação foi a mesma, e eu fiquei impressionada com quão receptiva o, o mercado de trabalho de arquitetura está. A gente tive algumas vivências muito interessantes, porque eu acho que dentro do mercado de arquitetura, de projeto mesmo, você tem uma vivência desde do canteiro de obra, então lidei com pedreiro, com eletricista, com marceneiro, então até um nível mais alto, que é as lojas de decoração, sempre fui muito bem recebida. Então, acho que a questão profissional no nosso campo de trabalho sobrepõe a quem você é, e eu acho que você sendo um profissional qualificado, você chegando e respeitando tanto o pedreiro quanto você respeita a moça da loja, as pessoas vão te respeitar. Esse é um ponto que eu senti muito. Durante o meu trabalho de 1 ano com a Fiorella, eu tive a oportunidade também de trabalhar na Amostra Casa Cor de Ribeirão Preto, em 2019, e também tive a experiência de trabalhar em toda a fase da amostra, desde a concepção do projeto até o canteiro de obra, a execução, o período de amostragem, lidar com o público. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo que a gente está aí, que as pessoas trans não pertencem mais àquele mundo marginalizado, que são as garotas que se prostituem, que sim, a gente pode ser o que quiser, ou a gente está ocupando o mercado de trabalho, a gente existe, e a minha mensagem é basicamente essa, de que as pessoas trans podem, sim, ocupar qualquer espaço, e acredito que não foi uma jornada fácil, mas toda a problemática, eu acho que as questões mais problemáticas que eu vivenciei não eram pelo fato de eu ser trans, e sim pelo fato de eu ser uma mulher, de ser jovem, de questionamentos de, será que ela é capaz? Será que ela é muito jovem? Ela não tem conhecimento suficiente? Pouco tempo de mercado de trabalho? Então, acho que esse questionamento ainda surge, agora que eu sinto um pouco mais, agora que eu estou ingressando com o meu escritório, as oportunidades estão surgindo, mas ainda há um pouco daquela insegurança de ser, a questão de ser uma mulher, de ser muito jovem. Então, acho que é esse o ponto que eu trago de problemática. E o CAL também, quando eu fiz a retificação do meu nome, foi extremamente atencioso, CAL São Paulo, CAL Brasil. Me atenderam super bem. E eu acredito que é isso. Agradeço a Renata, a Caterine pelo convite. Apesar de não ser uma fala acadêmica, sim uma fala de vivência sobre o mercado de trabalho, acho interessante a gente trazer essa visibilidade e essa discussão no Dia da Mulher, porque mulheres trans também são mulheres, homens trans também são homens, então é isso, gente. Clarice, depoimento importantíssimo, muito, muito emocionante. Eu estou acompanhando aqui no chat, tem vários colegas te parabenizando, né, por estar e agradecendo por você ter dividido com a gente esse processo tão importante, tão necessário. Né, a gente tem certeza que tem muitos colegas que estão se identificando com a sua fala e com certeza você pode provocar muitas mudanças também. A gente fica muito feliz em te escutar e somos muito gratas por te ter aqui essa tarde. Obrigada, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma discussão extremamente grande, o tempo que a gente tem é pouco, aí tem o nervosismo, mas eu acho super válido,
Então, eu que agradeço essa oportunidade pelo convite, a Caterine pelo convite. Também agradeço muito a Leda e a Raíssa Cortez, que foi que fez o nosso contato com vocês. Então, é isso. Só gente incrível, né? Obrigada por compartilhar com a gente.